E aí, pessoal, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, hoje a gente vai falar sobre o Fevereiro Roxo, que tem o intuito de conscientizar, prevenir sobre doenças como Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Hoje a gente vai falar sobre a fibromialgia e teremos dois convidados, que é a Betty Góes, que tem a fibromialgia, e o fisioterapeuta Eric Clayson. Então, seja bem-vindo, Eric Clayson. Para começar, vamos entender bem o que é a fibromialgia. É uma condição reumatológica e ela está enquadrada como uma síndrome. E por conta dessa condição de síndrome, ela vai trazer consigo alguns sintomas. Tá? O principal e o mais evidenciado para a fibromialgia são as dores difusas que ocorrem em qualquer parte do corpo. Tá? E são dores que vão oscilar. Às vezes elas estão localizadas em um ponto. Normalmente, esses pontos são chamados de pontos de dor, pontos de gatilho, e variam bastante conforme a cada pessoa presente, a sua patologia, as suas condições, e nem sempre ela está fixa no mesmo local. Tá? Daí a complexidade de se diagnosticar a fibromialgia. E a fibromialgia é uma condição que acomete 5% da população e, na sua grande maioria, o público feminino ele tem maior incidência. Tá? Em alguns estudos mostram a incidência de 9 mulheres para cada homem. Né? Entre a faixa etária de 30 a 60 anos, mas isso não quer dizer que esteja limitado a essa faixa etária. Pode ocorrer em pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas. Eu comecei na capoeira, dos 18 aos 20 anos eu fui capoeirista. Então, assim, eu tinha muitos exercícios de forte impacto. Quando eu recebi a laudação, eu tive que parar para me tratar. Então, toda a minha juventude, toda a minha vida profissional foi em cima de medicação. Eu tive que tomar muita medicação para as dores, porque senão eu não conseguia trabalhar. E por conta disso, eu comecei a ter fabricação irregular de cristalúria, que é cálculo renal. Eu comecei a ter hipotiroidismo, entre outras situações que foram sendo acarretadas pela fibromialgia. Porque a fibromialgia não tem cura, que nem pressão alta, que nem diabetes, mas tem controle. E para esse controle a gente tem que ser muito fiel ao tratamento. As pessoas que têm fibromialgia são muito assim, carentes, porque ela sente muita dor e ninguém entende. Quando você está, ninguém entende. Tiver assim perfeita, diz assim, você não tem nada, não, você não sabe como é acordar, como é viver com dor 24 horas, constantemente, é difícil. E para a mulher é mais difícil ainda, porque a mulher é dona de casa, a mulher é estudante. Eu mesma sou estudante, eu faço mestrado, eu trabalho como voluntária do CIE, eu sou professora. Então, assim, eu corro para cima, eu corro para baixo, tenho minha vida doméstica. Muitas coisas eu não posso mais fazer em casa. Não tenho mais condições de fazer. Mas aí eu fiz algumas adaptações para poder viver. Ansiedade é algo muito forte quem tem fibromialgia, porque a gente se sente só. A gente tem um cordão girassol. O cordão girassol, ele mostra que nós temos alguma deficiência oculta, que nós temos alguma dificuldade, mas as pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não sabem. E eu faço parte da Associação de Fibromialgia de Paulista. Minha dor tem pressa. Lá na associação a gente tem um atendimento muito bom, porque tem atendimento psicológico, tem atendimento de grupo, tem auriculoterapia, entre outros trabalhos. E lá em Jardim Paulista, porque eu sou de Paulista. Então, assim, quando você tem um local que possa ajudar você, porque nada sobre nós sem nós. Se tem alguém que tem fibromialgia e não tem apoio de quem está na mesma situação, é difícil. Eu tenho muita dificuldade de andar de ônibus. Eu preciso, às vezes, ficar em pé, às vezes eu preciso sentar. E isso é incômodo. Fibromialgia não é a morte, mas é um recomeço. Por quê? A partir do momento que você se entende com fibromialgia, é como eu. Eu sou PCD, sou pessoa com deficiência. Fibromialgia não é a morte não, viu? Pressão alta, diabetes também não. Tem controle, tem cuidado e é só você seguir suas regras. A fibromialgia, ela precisa de uma equipe multidisciplinar para se ter um diagnóstico
preciso. Mas independente de ter uma exatidão no diagnóstico, é recomendado que já se inicie um tratamento. Tá? Normalmente esse tratamento ele vai buscar a terapia de reabilitação e terapia física. Tá? Um tratamento medicamentoso por médicos especializados, reumatologistas e médicos da dor. Eles vão estar buscando esse controle da dor que se apresenta. O indivíduo que sofre de fibromialgia, ele vai ter um desequilíbrio entre os receptores da dor, que transmitem essa dor para o sistema nervoso central, e logo ali na medula, quando essa dor é transmitida para a via central, existem os moduladores excitatórios e os moduladores inibitórios. Então, quando esse conjunto excitatório-inibitório ele é quebrado, o indivíduo ele passa a ter mais excitatório do que o inibitório. Daí as dores elas são muito difusas. E está classificada atualmente como uma dor nociplástica, que é uma dor que não tem um ferimento ou uma lesão propriamente dita. Né? Daí a complexidade de você ter o diagnóstico. Não existe nenhum marcador sanguíneo que possa mostrar em um exame que a pessoa está sofrendo dessa dor. Nem sempre tem um ponto de partida. Normalmente, alguma condição traumática, um trauma físico mesmo, ou uma infecção, algum trauma psicossomático, alguma condição emocional. Então, vários fatores eles podem ser o ponto de partida para que o indivíduo comece a ter essa condição da fibromialgia. Entre os sintomas que vão estar surgindo em conjunto, né, como eu falei, trata-se de uma síndrome, alguns indivíduos estão apresentando também umas disfunções cardiológicas, algumas alterações do ritmo cardíaco, alteração do sono, uma fadiga, que é aquele cansaço, aquela sensação de dormir e já acordar cansado. Né? É muito comum também aos indivíduos que estão sofrendo com a fibromialgia. Com relação ao tratamento, é bem interessante que o indivíduo ele tenha um acompanhamento clínico, clínico médico, de um reumatologista, ou de médicos especializados no tratamento da dor. E fisioterapia também é muito importante, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a experiência que nós temos dentro da fisioterapia, a gente tenta quebrar alguns tabus, como, por exemplo, o indivíduo com dor tem que manter o repouso. E aí o mais interessante é que, principalmente em dores crônicas, o repouso torna-se amigo da dor. E isso aí vai mantendo o quadro desfavorável para o paciente. Então, a gente tenta colocar exatamente o contrário. Realizar atividades, gerar movimentos. A terapia com o movimento ela é muito eficaz em várias circunstâncias. E para a fibromialgia também é muito importante. Inicialmente, para atuar no indivíduo com fibromialgia, a terapia da reabilitação, primeiro a gente tem que trabalhar essa propriocepção, e tentar reverter essa discrepância entre as vias excitatórias e inibitórias que estão aí desconectadas. Né? Então, no primeiro momento, essa reabilitação é fundamental. Tá? Que aí o indivíduo o organismo começa a entender que aqueles pontos específicos, eles não estão com a lesão propriamente dita para gerar a dor. E aí a gente começa a quebrar esse padrão álgico. Né? Existem alguns pontos, gatilhos, pontos de dor, que caracterizam também o indivíduo com fibromialgia. Normalmente na região cervical,
na região do pescoço, tanto anterior quanto posterior, e próximo à articulação, tanto dos cotovelos quanto dos joelhos. Não é na articulação, tá? É na musculatura adjacente a essas articulações e que vão estar aí realmente sinalizando esses pontos de dor. Tá? Normalmente, numa avaliação, o simples toque, a palpação nesses pontos específicos, o indivíduo vai sinalizar uma dor extrema. Né? Não existe lesão, é apenas, mais uma vez falando, essa discrepância entre a percepção dessa dor, a captação e a percepção. Certo? E muito obrigado a Bárbara, tá, pelo convite do CIE Pernambuco, por estar aqui falando desse ponto importante, né, dessa condição que está mais comum do que a gente imagina dentro da nossa população, da nossa sociedade, que é a fibromialgia. E obrigado a Beth por trazer essa vivência aqui para a gente. Né? É muito importante que a gente tenha a visão de quem realmente está sofrendo com a fibromialgia. Né? Muito obrigado, até a próxima. Agradeço a todos e estamos juntos para mais esclarecimentos. Quem quiser, estarei aí à disposição. Yeah.